Olá, criativa! Tudo bem? Vamos de aula 2 aqui do Scal Shortcuts a Lot do Meu Momento iCraft. Essa aula aqui é uma aula onde eu vou passar para você um pouquinho das ferramentas aqui superior. Na aula anterior, na aula 1, eu passei para você essas ferramentas aqui do meu lado esquerdo. E hoje eu vou passar aqui para você essas ferramentas aqui da parte superior. Toda vez que a gente aprende um novo programa, a gente precisa se familiarizar e saber as funções. Não precisa decorar agora todas as funções, o que faz exatamente, mas a gente precisa se familiarizar. Você precisa aqui entender a dinâmica aqui do programa para que fique fácil na hora da prática. Então, você já se familiarizando, sabendo onde tem cada ferramenta e o que ela faz, você consegue na hora da prática ser muito mais rápido e fazer as suas criações e personalizações de uma forma bastante efetiva e bastante prática e dinâmica. É isso que eu vou trazer para você. Então, aqui na aula 2, eu quero mostrar para você algumas ferramentas aqui deste menu. Então, arquivo, essa barrinha aqui de arquivo, quando a gente abre ela, é tudo relacionado ao arquivo. É muito legal você pensar o que significa essa palavra e o que tem dentro do menu. Por quê? Porque arquivo, o que significa arquivo? É tudo relacionado ao arquivo. Editar é tudo relacionado à edição. Objeto é tudo relacionado àquele determinado objeto que está desenhado dentro aqui da sua área de trabalho. Então, aqui em arquivo, a gente tem um novo projeto, abrir projeto, fechar todos os projetos, salvar projetos, salvar como, regressar, importar. Importar significa quando você traz um elemento para dentro do programa. Exportar, quando você envia para fora do programa, você exporta. Rastrear uma imagem, colocar uma imagem. Candoscut é um corte. Conversão de lote FCM, esse daqui eu confesso que eu não sei para que serve. Enviar para, publicar conteúdo. Share Get Shapes, que aqui a gente vai abrir uma store, que é uma loja, uma compra, um gerenciador de download, compartilhar um projeto ou fazer o login. Configuração de impressão, imprimir projetos recentes e sair. Aqui então é tudo relacionado ao arquivo. Quando você tem aqui um arquivo já pronto, um arquivo feito, se você precisar fazer alguma ação em relação ao arquivo, é nessa aba. Quando a gente vem aqui para a aba de editar, olha só, desfazer, que vai excluir a forma, cortar, copiar, colar, colar no lugar, colar, preencher automaticamente, selecionar tudo, desmarcar todos e preferências. Aqui, veja que aqui em arquivo, tanto em arquivo, em editar como em objeto, veja que aqui na frente, quando a gente tem atalho, ele já dá o atalho pra gente aqui, tá vendo? Então, isso facilita bastante. Aqui nós temos o menu objeto. Então, aqui em objeto, é tudo relacionado ao objeto. Quando, olha só, quando tá assim, cinzinha, é porque não tem ação para fazer. O objeto, a mesma coisa. Aqui em editar, eu não tenho como refazer, porque eu não fiz nada. Então, eu não tenho como cortar, porque não tem nada na minha área de trabalho. Quando eu tiver um objeto aqui, um elemento, aí ele vai abrir para mim algumas outras opções aqui em editar, por exemplo, como cortar, copiar e colar, que estava cinza claro. Então, se não tem aqui, se está como cinza claro, é porque não tem ação para ser feita. Então, objeto. Eu consigo aqui em objeto transformar, mover, girar, escala, girar horizontal, que é espelhar, girar vertical e um autoajuste. Aqui eu tenho organizar. Eu vou trazer para frente, avançar, recuar, enviar para trás. Então, eu tenho aqui o alinhamento, distribuir para a página, distribuir para a seleção,
Veja que esse submenu de distribuir não tem aqui, eles estão todos cinza claros. Por quê? Porque não tem ação para ser feita, né? Então, quando a gente não tem ação para ser feita, ele fica aqui em cinzinha. Quando tiver aqui uma ação que a gente consegue fazer, assim como eu te mostrei ali em editar, vai estar tudo aberto. Romper, clipe, caminho, clipe, máscara, duplicar, duplicar girando, ocultar, mostrar todos, travar, destravar todos. Vamos aqui para caminho. União, intersecção, exclusão, frente menos verso, verso menos frente. Simplificar, dividir o caminho, reverter o caminho, objeto para caminho, fechar caminho, juntar caminhos, deslocação do segmento e contorno. Muitas dessas ferramentas é usada na hora da criação de um molde, então a gente não vai utilizar a maioria delas. E vamos aqui para o próximo menu, que é camadas. Adicionar pasta da camada, duplicar camada atual, excluir a camada atual, organizar. Aí aqui em organizar a gente tem aumentar camada, abaixar camada, camada para o topo, camada para o fundo, mostrar e ocultar, mostrar todas as camadas, ocultar todas as camadas, alternar todas as camadas, travar e destravar e propriedades da camada. Então agora eu vou voltar aqui com você, aqui no objeto, aqui no menu de objeto, e nós vamos fazer algumas ações para que você consiga fixar esses 3 menus aqui, combinado? Vamos lá. Eu vou criar um novo objeto aqui, ó, vou pôr ele rosa. E vou criar aqui um triângulo. Vamos criar, ó. Vamos pôr esse triângulo aqui de azul, certo? Então, tá aqui os objetos. Vou colocar esses 2 alinhados, ó. Assim, e vou selecionar os 3 para que abra algumas opções aqui para mim. Para selecionar todos, ó, viu que eu só cliquei aqui, arrastei, tá vendo? Tá formando aqui esse quadrado azul, significa que tá pegando todos os elementos. É só você clicar e arrastar, soltei, certo? Então, ele já selecionou todos os objetos. Então, vamos aqui no menu de objeto. Se eu quiser transformar isso aqui, se eu quiser mover, se eu clicar aqui em mover, aqui eu tenho uma posição absoluta, X, Y. Então, eu posso colocar aqui para mover. Eu não utilizo, é mais para você saber. E vamos aplicar. Então, ele moveu aqui estaticamente para uma posição absoluta para os valores que eu coloquei. Eu não utilizo, eu utilizo mover dessa forma aqui com o mouse, tá? Então, se você quiser mover aqui ele dessa forma, você consegue com valores absolutos. Esse é o menu aqui de mover. O de girar, eu também giro, cliquei em aplicar, tá vendo? Mas eu também não utilizo. Eu utilizo as laterais. Tá vendo? Dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho também escala. Se eu quiser colocar a dimensão, o tamanho, se eu quiser, deixa eu cancelar aqui, vou pegar só um. Vou pegar aqui, ó. E vamos lá em objeto, transformar, escala. Então, se eu quiser aqui uma escala, uma dimensão exata, se eu quiser um quadrado 5 por 5, eu vou aqui, mas lembra que aqui, ó, ele tá para manter proporções pelo desenho que eu fiz. Então, ele pega aqui a proporção do desenho que eu fiz e mantém a proporção. Aí, se eu quiser, eu aplico a todas as páginas ou eu aplico somente nesse. Eu não quero que mantenha proporções, porque se eu digitar aqui 5, ele vai automaticamente manter proporção, tá vendo? Eu quero exato.
Então, eu tiro, destico, tiro o tiquezinho, digito 5, 5 e aplicar. Então, ele fez para mim aqui na dimensão exata, certo? Então, eu venho aqui em objeto, isso é a escala. Vamos lá em girar espelho. O girar espelho, ele vai espelhar para o lado de lá, tá vendo? Se eu clicar aqui em objeto, transformar, girar espelho, ele gira para mim espelho, tá bom? Ele não cria, não é esse o botão que vai criar um novo objeto e espelhar, como se a gente fosse fazer eu tenho um objeto aqui, eu quero duplicá-lo e espelhar. Não é essa a função. Aqui ele apenas vai espelhar, tá bom? Então, o espelhar, girar vertical, lá, e aqui o autoajuste. Ele ajusta para a página. Se eu tivesse selecionado tudo aqui, deixa eu pôr aqui. Selecionar tudo. Objeto, transformar, autoajuste. Ele ajusta aqui para minha página inteira, certo? Agora, o próximo aqui é de organizar. Então, eu tenho aqui esse com esse. Ele tá atrás. Eu venho em objeto, organizar, trazer para frente. Objeto, organizar, avançar. Objeto, organizar, enviar para trás. Tá vendo? Então, se eu quero um objeto para frente ou para trás, eu venho aqui em organizar. E olha que ele tem Ctrl Shift Up, que vem para frente, e o para trás, que é o Ctrl Shift Down, que são aqui os atalhos, certo? Então, eu vou enviar esse aqui para trás, organizar e enviar para trás. Trouxe aqui para mim, certo? Então, aqui é o menu de organizar. Alinhamento. Então, eu deixo sempre alinhar a página. E o próximo é o menu de distribuir. Então, ele tem aqui várias opções: distribuir para o topo, distribuir para a direita, para a esquerda. Se você colocar, ó, distribuir para a direita, ele vai tudo para a direita, o que conseguir chegar até a direita. Não utilizo muito essa ferramenta, então eu deixo sempre aqui distribuir para a página, que é padrão aqui do Scal, para que a gente consiga trabalhar com os padrões. Aqui eu acredito que não faça tanta diferença e que também a gente não utilize muito para a organização aqui dos objetos, certo? Então eu tenho aqui o menu de agrupar. Então, quando eu agrupo tudo, eu movimento tudo de uma vez, certo? Aqui eu tô dando Ctrl Z, que é para voltar. Depois, agrupar, desagrupar, romper e mesclar. Vamos colocar aqui, ó. Selecionei os dois, daí eu tenho como romper. Olha só, rompeu aqui, ou objeto, mesclar. Eu mesclei. Quando eu mesclo, ó, aquela partinha que estava aqui, ele tirou e mesclou, certo? Então, a gente utiliza na hora da gente desenhar alguma forma que eu precise fazer o recorte. Mas também tem outra ferramenta aqui que a gente faz isso aqui também. Clipe caminho. O que seria um clipe caminho e clipe máscara? Olha só. Clipe caminho, ele vai entender aqui, ó, somente o caminho. Ele tirou para mim o preenchimento e deixou só o que estava sobre o outro objeto. Então, esse é o clipe caminho. Eu confesso que eu não utilizo aqui o clipe caminho nem o clipe máscara. Tá vendo, ó? Máscara, ele tirou tudo. É como se fosse uma máscara o preenchimento. Ele entende como uma máscara. Então, ele tirou aqui e libertar a máscara. Se você tivesse um wallpaper aqui dentro, ele ia tirar essa máscara daqui de dentro. O próximo é aqui, duplicar. Então, eu escolho quantas colunas eu quero e quantas fileiras eu quero. Então, eu quero, ó, total de colunas e total de fileiras. Tá vendo? Ele faz aqui a duplicação desses objetos. Objeto duplicar girado. Então, ele vai girar aqui pra mim, ó. Ele veio pra baixo. Vamos pôr aqui no sentido anti-horário. Tá vendo, ó? Tá aqui duplicando pra mim. Ocultar,
eu oculto, mostrar todos, voltou, destravar todos, é quando a gente tem camada travada, a gente pode trabalhar com isso também, mas aí está aqui em camada. E o último é remover efeitos. Então, se eu tiver algum tipo de efeito aqui dentro do meu objeto, eu consigo remover esses efeitos. Esse foi o menu aqui de objeto. Passei todas as ferramentas aqui para você. Eu vou pedir para que você faça aí vários testes aqui desse menu, vários testes juntamente com os menus aqui da esquerda. Quando a gente está aprendendo um novo programa, a gente precisa fixar essas ferramentas, essas funções. Se você não fixar, vai ficar muito perdida na hora da personalização. Toda máquina, como eu falei na aula anterior, ela vai responder ao programa. E se você não entender o programa, se você não dominar o programa, sua máquina ela vai cortar torto, vai cortar errado, porque a função de enviar para a máquina é através do programa. E aí, se tem alguma coisa errada, você não vai conseguir fazer com que a sua máquina corte certo. Então, para que você não tenha problema algum, você precisa entender o programa. E para que você aprenda tanto a personalizar aqui o seu personalizado, seja uma caixa milk, seja uma caixa bala, seja qualquer tipo aqui de objeto, qualquer tipo aqui de arquivo, você precisa saber aqui cada menu o que tem. Então, muitas vezes eu tenho aqui vários elementos que eu preciso enviar para trás, enviar aqui para frente. Eu preciso fazer isso na hora da personalização. E aí, onde está? Você vai ficar extremamente perdida se você não fazer esse treino aqui. Então, treina bastante esse menu. Para que a aula não fique longa, eu vou passar menu a menu para você. E aí, como a gente já fez aqui todo o lado esquerdo, a gente já entendeu aqui sobre o arquivo, sobre editar e sobre objeto. Então, você vai fazer agora o exercício de treinar o que foi passado aqui, certo? E eu vou te ensinar uma coisa agora aqui nessa aula, que vai ser como você salvar esse objeto, esse arquivo, para que você não perca aqui o seu treino. Já vou te ensinar já nessa aula. Então, é só você vir aqui em arquivo, você vai vir aqui em salvar projeto como. Sempre que for a primeira vez que você salvar esse projeto, você salva como, salvar projeto como, porque ele vai abrir aqui a opção de você colocar na pasta, numa pastinha, e você vai criar sua pastinha aí no seu computador, vai criar, seja na área de trabalho, seja dentro aí do menu que você achar melhor dentro do seu computador. E aí você sempre, a primeira vez é salvar projeto como, depois você pode apenas salvar projeto. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha pastinha da iCraft e eu vou criar, eu tenho uma pasta arquivos, aqui eu vou criar uma nova pasta escrito arquivos das aulas. E aí eu criei aqui uma pastinha só. E aí você vem aqui e salva. Renomeia aqui. Eu vou colocar arquivo 1 e salvar. Prontinho, já está salvo. Olha que ele já mudou aqui o nome do meu arquivo. Então, essa aula eu vou parar por aqui. Eu quero que você treine aqui essas ferramentas e até aqui o menu de objeto. Esse menu, ele tem muita coisa para você fazer, ele tem muitas ferramentas úteis que você vai utilizar bastante. Combinado? Então, treina que na próxima aula a gente já vai passar aqui caminho e camada. Vamos ver se a gente consegue vir mais para frente para que a gente consiga caminhar juntas aqui dentro do Scal, para que depois você faça o seu corte na sua iCraft. Combinado? E você pode utilizar também esse programa para personalização, mesmo sem você ter a máquina. É só você se familiarizar e acostumar, porque ele é um programa totalmente gratuito. Então, vem comigo, ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu vou responder cada um deles. Um grande beijo e até a próxima aula!